Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos e cumprimentamos vocês com a paz do Senhor Jesus. Desejo que tenham tido uma semana vitoriosa e que Deus esteja no comando de nossas vidas, esclarecendo as nossas mentes, afofando o nosso coração, para que a semente lançada no dia de hoje possa brotar e frutificar na vida de todos nós. Nós estamos hoje dando início a uma série de estudos que tenham a ver com o Natal, em alusão ao Natal, para que nós possamos estar nos preparando para a celebração dessa linda data. E eu quero te convidar, antes de mais nada, para que nós oremos, para que Deus nos inspire e nos abençoe nesse momento. Vamos lá? Pai de amor, muito obrigado por todas as bênçãos, muito obrigado pela provisão, o cuidado do Senhor com as nossas vidas, pelas orações respondidas, pelo carinho, pelo interesse dos irmãos em nos ver bem. Muito obrigado pela minha recuperação, louvado seja o teu nome. E nesta manhã, Senhor, nós clamamos a tua bênção e a tua direção para o nosso estudo bíblico. Que haja realmente uma unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas ao estudarmos sobre este tema de hoje. Nós clamamos isso e agradecemos todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pronto, agora nós podemos admitir que o final do ano está às portas, Chegamos às celebrações do Natal de Jesus Cristo. E nós vemos todos os símbolos, todas as luzes espalhadas por todos os lugares. Isso traz um renovo, uma alegria renovada para nós. Então, nós iniciamos como cristãos um período chamado de Advento. Nos nossos projetos com as crianças, adolescentes, suas famílias, já estamos estudando sobre o tema, já estamos nos preparando para o grande dia da celebração do Natal. Advento é uma palavra que significa tempo de preparação para o Natal, tempo de espera. É momento de recordar a dimensão histórica da salvação e refletir sobre estes dias antes do nascimento de Jesus, antes da celebração do nascimento de Jesus. O Natal, queridos, é uma das comemorações mais populares da nossa cultura, sendo marcado por festividades presentes em todo o Brasil e no mundo inteiro. Celebrado no dia 25 de dezembro, o Natal é uma festividade cristã que relembra o nascimento de Jesus Cristo, considerado Filho de Deus na crença dos cristãos. Então, pela nossa fé, nós cremos nisso. Apesar disto, a festa também tem um grande peso na cultura secular, que é não religiosa, sendo considerado um momento de fraternidade. Até mesmo naquelas culturas, que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, celebra-se o Natal como um momento de grande fraternidade entre famílias, amigos e várias pessoas. Na época em que Jesus estava para nascer, Israel se encontrava sob o domínio de Roma, e o imperador romano, César Augusto, ele decretou uma lei ordenando o recenseamento nas províncias. E José, que era nascido em Belém, viajou com Maria para o cumprimento da determinação estabelecida. Só que chegando na cidade de Belém, depois de uma longa e cansativa viagem, a encontraram muito cheia. Conforme o que o texto bíblico nos relata, ali mesmo ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Está relatado em Lucas 2:7. Com a leitura desse verso, aprendemos muitas lições, inclusive sobre o amor e a humildade. É muito bom guardar dentro do coração essas histórias que nos ajudam em nossas experiências ao longo da vida, que nos tornam mais sensíveis aos acontecimentos da história do Natal, com belíssimas lições onde nos alegramos, choramos, admiramos e nos emocionamos. Enfim, como eu disse,
estamos a caminho de mais um Natal. Um momento oportuno de reflexão e de recordar essa linda história. O Natal, pois, é comemorado no dia 25 de dezembro, quando as pessoas decoram suas casas, as ruas e as lojas com Papai Noel, árvore de Natal, muita neve, evocando cenários do hemisfério norte, né, totalmente contrários ao nosso verão escaldante e chuvoso. Você já se perguntou de onde vêm essas tradições? Você acha que essas imagens ilustram verdadeiramente o sentido do Natal? Sabemos que não. Assim, é importante que reflitamos sobre a noite do nascimento de Jesus. Nosso objetivo é desmistificar informações equivocadas sobre esse tema e ensinar a visão bíblica desse maravilhoso acontecimento. Queridos, apenas nos evangelhos de Mateus e Lucas nós encontramos detalhes e alusões ao nascimento do Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, a pessoa que o escreveu já começa com Jesus adulto. E no Evangelho de João não tem alusão a esses acontecimentos também. Então, se você quer fazer uma pesquisa, tudo que você vai encontrar está contido em Lucas e em Mateus. Então, para isso, nós vamos ler o nosso texto bíblico básico de hoje, que se encontra em Mateus 1, de 18 a 25. Vamos lá. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos rever esses detalhes e acrescentar outros que a história nos concede para termos uma noção geral, né, do que aconteceu naquela maravilhosa noite. Jesus nasceu em um dia que parecia comum, numa cidade pequena, mas de grande relevância histórica, visto que Davi também viveu na mesma região. Ele veio ao mundo em um estábulo e seu berço foi uma manjedoura. As testemunhas foram os pastores de ovelhas que trabalhavam nos arredores. José e Maria, as pessoas escolhidas para criá-lo, né, para serem seus pais, eram pobres e viviam de um jeito muito modesto. O cenário rural e a humildade das pessoas envolvidas no maior evento da história humana testemunha algo sobre a forma como Deus trabalha. Ele pode fazer grandes coisas em qualquer lugar. Assim vemos que muitas vezes Deus age de maneira que ninguém espera e usa pessoas improváveis. O nascimento de Jesus foi marcado pela presença de anjos que eram súditos do bebê e vieram adorá-lo. Na terra, os pastores também trouxeram a sua adoração. No Oriente, sábios e estudiosos viram pelo fulgor de uma estrela que o rei havia nascido e também vieram adorá-lo. Assim, no maior evento histórico de todos os tempos, o céu, representado pelos anjos, Israel, representado pelos pastores, a natureza, representada por aquela estrela fulgurante, e as nações gentílicas foram convocados por Deus para adorar o rei. O que isso nos ensina?
nós também devemos honrar a história desse nascimento e celebrar o dia que nosso Deus se despojou da sua glória para ser um simples ser humano. Realmente não é possível afirmar a data do seu nascimento, mas é impossível negar que o Filho de Deus nasceu nesta terra em forma de um bebê frágil e tão humano quanto qualquer um de nós. O seu nascimento marcou a grande virada de página na relação da humanidade com Deus. Estudar sobre o nascimento de Jesus é muito necessário, principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu. Mas isso é mentira do diabo. E na tentativa de apagar a sua existência, negá-la, muitos têm se convertido ao cristianismo, como por exemplo Josh McDowell, em seu livro Jesus, uma defesa bíblica de sua divindade, um livro o qual eu recomendo. Neste livro ele diz literalmente que na pesquisa para provar, né, que Jesus não existiu, que Jesus não ressuscitou, ele se converteu ao cristianismo. Nessa aula, então, veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo. Jesus se despoja da sua glória no céu e se torna um ser humano. Nós podemos ver isso nas palavras do apóstolo Paulo, na leitura de Filipenses 2, de 5 a 11, que eu te convido a fazer comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso! Então vamos ver como a história aconteceu. Nós já lemos aí, né, o trecho de Mateus e vimos então que o Messias foi anunciado pelos profetas da antiguidade, né, muitos séculos antes do seu nascimento. Os profetas disseram que haveria um Messias, que viria um Messias da parte de Deus. E ali, ao anunciar para Maria que ela seria mãe do Salvador, Maria aceita a missão. A história do nascimento de Jesus começa com o chamado da jovem Maria. Isso é narrado lá no Evangelho de Lucas, né? Ela estava noiva de José e morava em uma aldeia simples e pequena chamada Nazaré. Ela recebeu a visita de um anjo, o qual lhe disse que seria a mãe do Salvador, o rei de Israel. Essa virgem aceitou o encargo sem duvidar e apenas perguntou como o milagre aconteceria, ao que o anjo Gabriel respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Essa resposta foi suficiente para ela se entregar por completo ao propósito de Deus. Muito lindo nós relembrarmos a resposta que ela deu ao anjo Gabriel: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, né? Mas José também é admirável, José também aceita a missão. José, o noivo de Maria, era um homem justo e quando soube que a sua noiva iria ter um bebê, escolheu romper o noivado secretamente, a fim de protegê-la das sanções sociais. Esse plano foi abandonado quando ele teve um sonho especial, no qual um anjo lhe disse que não tivesse medo de receber Maria como sua esposa, pois ela estava grávida pelo Espírito Santo. Isso já está narrado em Mateus 1, 20, e nós lemos, né, aí um pouquinho de tempo atrás.
Então José também se submeteu à vontade do Senhor num grande gesto de generosidade com sua noiva, mas também um grande gesto de obediência a Deus. Então, houve o nascimento do Rei Jesus. Olha o que aconteceu, um grande sinal, uma estrela brilhou. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Deus fez uma estrela brilhar no céu, se destacar no céu, se destacar dos demais astros. Esse fato foi tão grandioso que uns homens do Oriente que estudavam as estrelas, que nós chamamos de magos, né, entenderam que aquilo era um sinal do nascimento do rei de Israel. Assim eles viajaram até Jerusalém para tentar encontrar Jesus. E eles se dirigiram ao palácio do rei Herodes, procurando o bebê. Entretanto, nem ele, nem ninguém na corte sabia do nascimento de Jesus. Eles continuaram procurando, guiados pela estrela, eles partiram de Jerusalém e chegaram em Belém. Então, a palavra de Deus em Mateus 2,11 diz que eles entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Observe que Jesus nasceu na manjedoura de uma estrebaria, mas os visitantes do Oriente o encontraram numa casa. Isso nos dá o entendimento que essa reunião não aconteceu naquela hospedaria, mas aconteceu algum tempo depois do seu nascimento. O segundo item muito interessante que nós vamos ver no nascimento do Rei Jesus foram que pastores testemunharam, pastores foram as testemunhas. O nascimento de Jesus foi especial. Naquela noite, uns pastores estavam no campo com suas ovelhas, quando de repente algo sobrenatural acontece, narrado em Lucas 2,9. Um anjo do Senhor e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Então, um anjo apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Então, o anjo anunciou que o Messias tinha nascido. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Lucas 2,11. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo o exército celestial. Muitos anjos, cantando hinos de louvor a Deus. Diante dessa visão celestial, os pastores foram até Belém e encontraram Jesus e sua família. Era um quadro de extrema simplicidade e aparente desprezo. Um bebê sem conforto, apenas enrolado em panos, deitado numa manjedoura, que era o local de colocar comida para os animais. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, teve um nascimento simples. E a Bíblia explica o motivo. Está lá em 2 Coríntios 8,9. Porque vocês já conhecem o grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 8,9. De fato, ninguém sabe a data real do nascimento de Jesus. Há várias teorias polêmicas sobre a escolha desta data, mas vamos citar a seguinte. O dia 25 de dezembro foi escolhido como dia do aniversário oficial por coincidir com a festa judaica do Hanukkah. O Hanukkah, também conhecido como Festival das Luzes ou Festa das Luzes, é uma celebração de origem judaica que comemora a história do milagre da luz. Dura 8 dias e celebra o milagre da multiplicação do óleo sagrado do menorá. Menorá, aquele candelabro de ouro, né, feito por Moisés. E aqui, essa multiplicação do óleo sagrado do menorá ocorreu quando os macabeus conquistaram Jerusalém e consagraram o templo novamente. Em termos bem simples, ela se chama Festa das Luzes porque celebra a vitória da luz sobre as trevas, literal e simbolicamente. Trata-se da vitória do povo judeu contra os gregos
né, numa batalha de valores morais e espirituais contra a opressão profana, o materialismo e a degeneração moral, além da luta pela liberdade de culto. O cenário é a terra de Israel, no século II a.C. Ela é contada no primeiro e segundo livro de Macabeus e não consta da Torá nem do Antigo Testamento. Os livros de Macabeus são considerados livros apócrifos. Apócrifos não são livros falsos, mas livros que não entraram para o cânon dos livros bíblicos. Mas que ilusão maravilhosa a data desta festa ser lembrada para comemorarmos o nascimento de Jesus. Festa das luzes, sendo que o próprio Jesus afirmou, como está registrado em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas, de fato, na Bíblia não há realmente nenhuma menção à data em que celebramos o Natal de Cristo. E nem mesmo a palavra Natal é encontrada na Bíblia. Mas o fato de haver ovelhas nas montanhas de Belém indica que Jesus provavelmente tenha nascido perto da Páscoa, porque as ovelhas eram mantidas nos montes de Belém para fornecer cordeiros para a Páscoa em Jerusalém. O fato de não haver lugar para Jesus nascer numa cataluma era um alpendre rústico que servia de abrigo, o qual era também armado para os peregrinos que não encontravam leito na cidade na época da Páscoa, é uma evidência adicional. Em vista de Deus ter enviado seu Filho na plenitude dos tempos, como consta lá em Gálatas 4,4, e toda a sua vida estar ligada à imagem das ovelhas, algumas pessoas acham que a Páscoa teria sido a época mais apropriada para o nascimento. Isso nós vimos no Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos de Gover, essa citação. Bom, ainda que não tenhamos, como eu disse, a data de fato, a data real, uma coisa é certa, Jesus nasceu e esse nascimento fez a diferença. Primeiro, Jesus nasceu para dividir a história. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. A luz de Deus brilhou sobre toda a humanidade, conforme profetizado em Isaías 9:2. A vida de Jesus, os seus ensinamentos serviam e ainda servem de inspiração para muita gente, até mesmo para aqueles que não o servem. Ele marcou a história da humanidade, dividindo a linha do tempo. Ele foi e é responsável por haver esperança em cada cristão. As suas ações, exemplos e ensinamentos causam impactos até hoje em todos os povos. E nada mudará isso. A história se dividiu em antes e depois de Cristo. Que maravilhoso, né? Ele veio, então, para dividir a história, para fazer um divisor de águas na história da humanidade. Jesus também nasceu para mudar as nossas vidas. Jesus veio fazer diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida em abundância, conforme João 10:10, para aliviar as nossas cargas, conforme Mateus 11, de 28 a 30, e aliviar também as nossas ansiedades, como em 1 Pedro 5:7. Quantas vidas já foram transformadas por ele? É impossível contar. Hoje mesmo eu vi o testemunho de uma pessoa, de um rapaz, que nasceu numa família tradicional, tinha condições financeiras, recebeu uma educação de primeira, mas devido a algumas ocorrências na sua vida financeira, nos seus negócios, ele acabou perdendo muitos bens e acabou na rua, sendo um morador de rua, e depois se envolveu com drogas e foi morar na Cracolândia mesmo, lá em São Paulo. E ele contando o que Jesus fez por ele. Um belo dia, ele querendo, ansioso para morrer, ele entrou num templo para pedir a Deus que o matasse, porque ele não queria mais viver, ele não tinha mais motivo para viver. E ali então, ele conhece o Senhor Jesus e ele começa a ressignificar a sua vida, e hoje ele é de novo
uma pessoa que conseguiu se restabelecer na vida, mas com um novo coração, totalmente transformado pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. E histórias como essa se repetem desde que Jesus veio, né? Pessoas que passaram a crer e tiveram a sua vida totalmente transformada. Os exemplos bíblicos são inúmeros, né? O próprio apóstolo Paulo, né? O próprio apóstolo Pedro e tantos outros que tiveram as suas vidas transformadas. E nós também, né? Tivemos nossas vidas transformadas após um encontro com Jesus. Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder e então se fez ser humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequenas posses, em um ambiente pouco confortável, um recipiente onde os animais se alimentavam. Foi o seu primeiro berço. Você consegue imaginar isso? Por seu grande amor, ele se fez pobre, a fim de que pudesse, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação e oferecendo-nos um tesouro que nem a traça nem a ferrugem consomem, destroem, e ladrões não podem roubar, que é a vida eterna. Que tema maravilhoso! Vamos refletir, vamos reler, vamos saborear essa história, para que no dia apropriado nós possamos celebrar o Natal com seu verdadeiro significado. Lembra que lá no início dessa lição, nós começamos falando sobre Advento? Advento é um tempo para refletir, é um tempo que antecede o dia de Natal, tempo do Advento. Que o Advento possa ser para nós um tempo de espera. Esperar a chegada do Natal não é apenas ficar contando os dias até o Natal, uma espera parada, mas sim um período de ação. Enquanto esperamos, não é só apenas lidarmos com enfeites e festividades e comidas e presentes, não. Temos que anunciar o nascimento de Jesus, assim como os anjos fizeram, para que todos possam conhecer a sua história. O Advento também é tempo de esperança. No tempo do nascimento de Jesus, assim como hoje, as pessoas passavam por muitas dificuldades e Jesus veio trazer esperança a eles, a todos nós. Em todo tempo nós precisamos ter esperança, pois a boa notícia é que em Jesus nós somos mais que vencedores. Diante das dificuldades, é Jesus quem nos anima e conforta. Assim como os pastores, nós devemos estar atentos à mensagem de Deus para a nossa vida. Deus continua falando conosco. Deus continua enviando mensagem de esperança para nós. O Advento também é tempo de alegria. Celebrar um aniversário é muito bom. Festa, amigos e amigas, presentes, não há nada de condenável nessas coisas. Mas celebrar o nascimento, o aniversário, digamos assim, do nosso Salvador tem que ser diferenciado. A alegria é ainda maior. No Advento, nós esperamos com alegria esta festa, este momento de agradecer a Deus pela vinda de Jesus ao mundo. E o Advento também é tempo de repartir. A chegada do menino Jesus trouxe esperança e alegria ao povo de Deus. E esse sentimento deve ser compartilhado com todas as pessoas. É tempo de repartir a vida, de colaborar para que todas as pessoas conheçam Jesus e tenham um Natal de paz. Queridos, a gente sabe que é um tempo de muita sensibilização quanto às necessidades daqueles que pouco ou nada têm, né? Mas a igreja, esse sentimento tem que percorrer a igreja o tempo todo da nossa missão. Mas é um tempo de prestarmos atenção, né, naquilo que nós estamos extrapolando conosco, com nossas famílias, sem qualquer necessidade, para lembrarmos de alguém que não tem o básico. Precisamos muito refletir nesse tempo de grandes frustrações, de grandes necessidades básicas, como que nós podemos compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Eu desejo que esse estudo tenha falado ao seu coração. Muito simples, foi basicamente um recordar da história da noite de Natal, mas que isso te faça rever suas atitudes
te faça refletir sobre o amor de Deus e te faça partilhar tudo aquilo que você tem recebido de Deus com outras pessoas. Deus te abençoe e te dê uma feliz semana. Amém. Já anoiteceu, tão tranquilo está. Terá sido numa noite assim. Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. Um de nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite de Natal. Maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. O Cristo já nasceu e tornou-se um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. Natal é manhã. Deus se